Boa noite a todos, eu saúdo todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Vamos estar orando para estar trazendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de estarmos reunidos em nossos lares, meu Pai, falando da Tua palavra, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, que a cada irmão, meu Pai, que escutar da Tua palavra, que venha, Deus querido, sair fortalecido na Tua presença, meu Pai. Eu que te peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor está em Lucas 17, no capítulo 11 em diante, e fala sobre a cura dos 10 leprosos. A palavra diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram, ele encontrou 10 homens leprosos, aos quais passaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse: Ide mostrai-vos ao sacerdote o que aconteceu. E que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificou a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: E não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? E disse: Levantai, vai, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Irmãos, nós vemos nessa palavra aqui sobre a cura dos 10 leprosos, né? Então, o que nós vemos aqui é uma palavra de gratidão ao Senhor, né? Que muitos dos que foram curados, né? Dos 10 que foram curados, somente um voltou, somente um retornou para glorificar o nome do Senhor, né? E vemos nessa passagem que no primeiro versículo aqui que diz assim, que aconteceu ir na Jerusalém, Jesus pela Samaria e a Galileia. Então ele andou entre a Galileia e a Samaria, e entrando em certa aldeia saíram-lhe 10 homens leprosos, que ficaram de longe, né? Porque naquele período quem estava com essa doença da lepra não poderia ficar próximo das outras pessoas, por ela ser uma doença incurável, e, e as pessoas tinham medo, né, de ser contaminado, porque ela era uma doença contagiosa, né, naquela época, e não tinha cura. Então essas pessoas que adquiriam a lepra ficavam isoladas da sociedade, ficavam longe das pessoas, ficavam distante em cavernas, né, jogados, né? Eram pessoas que não podiam viver no meio da sociedade, no meio das pessoas. Então, nesse período aqui, quando Jesus vai ao meio desse povo, né, eles ficam receosos de longe, mas mesmo assim eles gritam pelo Senhor e pedem misericórdia do Senhor para que sejam curados. Mas em nenhum momento nessa passagem nós vemos que o Senhor fala que eles são curados, né? Ele não cura de imediato. Então, muitas das vezes a gente não tem aquela paciência, né, de crer no Senhor, de ter fé, de buscar no Senhor. E às vezes nós queremos uma coisa de imediato. Nós vemos que dos 10, os 10 foram, obedeceram a palavra do Senhor, foram, né, atrás do sacerdote, assim como o Senhor ordenou, né? E os 10 foram curados, né? Eles obedeceram, porém não agradeceram, né? Então eles foram curados porque obedeceram, mas eles não foram salvos porque não foram gratos ao Senhor. A palavra fala aqui no último versículo, né? Que aqui no 19, ele disse: Levantai, a sua fé te salvou. Então ele disse somente para um, que foi aquele que voltou e agradeceu. E muitas das vezes nós queremos só a cura, só a bênção, né? E isso é o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite, né? Que nós não venhamos só buscar a cura, somente a bênção do Senhor, somente aquilo que o Senhor pode nos proporcionar
aqui nessa terra, mas que nós venhamos buscar do Senhor, né, a salvação, aquilo que podemos, né, ter por uma vida eterna, não só por um momento, mas sim por uma vida inteira, né? E colocamos aqui também nesse capítulo aqui, nesse versículo, que diz assim, no verso 14, ele disse assim: vendo, disse-lhe, mostrai-vos ao sacerdote o que aconteceu, e indo eles ficaram limpos, né? Então o Senhor, ele deu uma ordenança que eles fossem até o sacerdote, que era de comum da palavra do Senhor, né? Das pessoas buscarem primeiro o sacerdote, que era como se fosse nos dias de hoje o pastor, buscar dele, né? Se poderiam voltar a conviver em sociedade, né? Então Jesus já tinha certeza que eles iam ficar curados no meio do caminho, né? Mas eles não sabiam que iam ser curados no meio do caminho. Assim como diz a palavra aqui no finalzinho do versículo 14, né? Fala que acontecendo eles indo, eles ficaram curados. Então eles ficaram curados no meio do caminho, né? E assim, em nenhum momento Jesus ele passou pela palavra de Deus, né? Assim como muitas pessoas acham que o Antigo Testamento não serve para nada, que o Antigo Testamento não voga mais, né? A palavra lá em Mateus, no capítulo 5, se eu não me engano, no verso 17, diz que o Senhor não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, né? Assim como a palavra do Senhor está descrita, né? Então que nós venhamos a ter a consciência, ter o entendimento que Cristo de maneira nenhuma ele veio passar por cima da vontade de Deus, ele veio para cumprir a vontade do Senhor, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele só trouxe a misericórdia e o amor que muitos dos servos dele tinham perdido no meio do caminho, né? Por todas as aflições que passaram, por todas as perseguições que passaram, né? E Jesus Cristo, ele veio provar que meio à dificuldade não era impossível vencer a luta, né? Mas que nós venhamos ter essa consciência e termos essa fé e discernimento que o Senhor Jesus Cristo, ele tem amor